Leitura Bíblica de 2 de novembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 a capítulo 6, versículo 14. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa, e, quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. E tu toma uma sertã de ferro, e põe-na por um muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E, quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e milho, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado, 390 dias. Comerá disso, e a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempos em tempos a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás, e o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-ás sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre os gentios para onde os lançarei. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: Vê,
Dei-te esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: Filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e a água beberão por medida, e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e as farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso, e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma faca ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número, e atá-los-ás nas bordas do teu manto, e ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás a fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, é o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E por-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com terríveis castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos quebrarei o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares
habitáveis, as cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras, e os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Porém, deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram, levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé, e dize: ah, por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que estiver perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que é o deserto do lado de Diba, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor.